dia, turma! Começando nossos estudos nesta sexta-feira, dia 26 de junho, iremos trabalhar nesse primeiro momento com a disciplina de redação, onde iremos estudar sobre o gênero textual conto. Vamos lá conhecer as características desse tipo de gênero? O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvaro de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade são reconhecidos excelentes contistas nacionais, dentre vários outros que também poderemos estar citando aqui para enfatizar esse gênero textual conto. Bom, a estrutura desse tipo de texto. Meus amores, vale lembrar que na estrutura podem citar aí vários elementos principais, que temos o conflito, o clímax e o desfecho. Vocês estão bem por dentro, porque estudamos isso também lá no gênero textual, lenda, onde fizemos a identificação desses tipos de elementos dentro das histórias. Então, o gênero literário conto ele é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito, certo? Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado. Geralmente, esse tipo de narrativa acontece em um único cenário. Elementos. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais desse tipo de narrativa. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Vamos lá conhecer cada um desses elementos? Personagens. Olha só, algo essencial, né, isso, nas histórias. Esse elemento ele corresponde aos seres que executam, ou seja, aqueles que participam da narrativa, aqueles que sofrem ações durante o enredo das histórias, no enredo da narrativa. Nesse sentido, podem ser personagens, tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais quais animais, plantas, até mesmo objetos inanimados, certo? Narrador, olha só, sabemos que nas histórias podemos aí surgir vários tipos de narradores. Entre eles podemos citar o narrador personagem e o narrador observador. Vamos lá diferenciar cada um desses tipos de narradores. Então, no narrador personagem, também conhecido como narrador participativo, é aquele que faz parte do enredo da história, ou seja, que narra. Os verbos utilizados nesse tipo de narração são flexionados na primeira pessoa, certo? Então lembre, narrador personagem é aquele que participa da história, participa da narrativa. Já o narrador observador, como o nome mesmo já diz, observador, ele não participa da história, é alguém externo, ou seja, que está de fora, não é isso? E não é tão importante, ele não é relevante ao conflito, porque ele não participa, ele está apenas o quê? Contando, observando. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso e é importante dizer que esse narrador ele conta apenas o que veio, certo? Então, como ele não participa, por isso é nomeado narrador observador. Tempo. Esse elemento é uma narrativa que pode ser entendido de duas formas. De um lado, fala-se de tempo como época em que a história ocorre, o período. E além dessa perspectiva, há também nesse elemento a ideia de tempo de duração da narrativa, duração da história. Podemos definir essa nomenclatura, esse tipo de marcação de tempo, através de algumas expressões, como era uma vez, numa tarde, naquele tempo, certo dia. Então, essas são nomenclaturas que nos dão a ideia de tempo, onde podemos identificar em vários contos, em várias narrativas. Espaço, olha só. O espaço de um conto, em linhas gerais, é o que? O cenário, né? Isso, onde está ocorrendo as ações dos personagens. Então, o cenário, ele pode ser um espaço físico ou geográfico, pode acontecer a narrativa, ou seja, numa rua, numa cidade, numa escola, no cômodo da casa, numa igreja, numa praça. Então, em diversos lugares pode estar sendo representado como cenário de determinada narrativa. O espaço pode ser descrito detalhadamente ou suas características podem ser superficiais, contadas na história,
certo? Então, em algumas histórias, podemos identificar o espaço, né? Isso, onde em muitas delas são descritos detalhadamente, minuciosamente. Já em outros, não. Enredo. Enredo é o quê? É a história, o que está sendo, ou seja, é o assunto da narrativa. É definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz movimento para o gênero narrativo, ou seja, as ações. Né? Isso, o enredo é responsável por isso, pelas ações, pelo conteúdo ali trabalhado, pela história ali contada. É a narrativa dos acontecimentos disposta numa sequência de tempo. Então, esse de narrativa é contada de acordo com uma sequência de ações. Enfatiza a casualidade, deixa que o leitor imagine, acrescente, construa novos sentidos da história. Então, isso é o que a leitura nos proporciona, né? Isso a história nos proporciona. Quando você está lendo uma história, manuseando um livro, lendo determinada história, você está o quê? Imaginando, né? Isso? Então, acrescentando ações naquela história lida. Então, esse tipo de conto, ele exige a inteligência e memória do leitor. Conflito, olha só. O conflito pode ser definido como a situação-problema vivenciado pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. Diferente de várias outras narrativas, né, onde possuem vários conflitos, no conto, não. Geralmente costuma ser um único conflito. Agenda. Meus amores, olha só. Vocês irão fazer a leitura do conto lá na página 71 do livro ético de português, página 71, o conto é intitulado Amigos, mas não para sempre, certo? Vocês irão fazer a leitura desse conto, que se encontra na página 71 a 73, e em seguida vocês irão responder as páginas 73 e 74, certo? Lembrando que o prazo de envio desta atividade é até o dia 2 de julho, portanto, quinta-feira. Um cheiro, aguardo o retorno de vocês nas atividades, capriche na caligrafia e bom final de semana. Tchau!